Antes de abrir o vídeo, eu quero mostrar para vocês o depoimento de Roberta, membro do Clube Leituras em Série, depois de ler e conhecer os autores dessa temporada. Vamos lá. Ana, esse clube é incrível, essa imersão aos livros, aos autores contemporâneos tem me aberto novas oportunidades de sair do mesmo. E aconteceu algo incrível, falo com a família toda sobre as aulas, o grupo que eu estou lendo. Meu esposo nunca leu na vida dele e ele simplesmente leu o primeiro livro dele e agora está iniciando um novo. E é uma extensão do que você ensina aqui, do que você planta aqui e vai refletindo em várias áreas, em várias pessoas. Enfim, me empolguei, obrigada mesmo. No final das contas, é esse o meu objetivo com o Clube Leituras em Série. Que você, que a Roberta e que qualquer pessoa que entrar conheça novos autores, que leia sem a pressa, sem a intenção de terminar um livro, mas sim de aproveitá-lo, de lê-lo com cuidado e de prestar atenção em diversos aspectos que refletem na nossa vida e que nos fazem pensar. Então, se você quiser conhecer mais sobre o Clube Leituras em Série, clique aqui no primeiro link da descrição e conheça esse clube temático que a cada temporada a gente vai ler um tema diferente, com autores diferentes, com aulas ao vivo, com aulas gravadas, PDF de imersão, transcrição das aulas. A gente tem um grupo exclusivo. Você recebe um kit leitor fora de série, direto na sua casa. Você já tentou ler Nietzsche em 2x, devorar Dostoiévski no final de semana ou até mesmo entender Proust em um resumo de YouTube? Pois é, essa pressa vendida como eficiência pode estar tirando justamente o que a leitura tem de mais transformador. Em tempos de leia 50 livros por ano, consumo em 2x ou resumo em tópicos, o valor da leitura profunda parece estar se perdendo. Mas será que essa obsessão por velocidade te ajuda a entender melhor ou te afasta de uma experiência que só a literatura pode te proporcionar? Hoje eu quero te mostrar o que acontece quando a gente acelera algo que deveria ser lento. A verdade é que a gente vive cercado por promessas. Então, leia esse livro em 10 minutos, aprenda isso em 5 passos, faça esse hackzinho que você vai aprender mais e mais e mais rápido, ou até mesmo melhor. Mas quando o assunto é leitura, essa pressa é completamente inimiga da compreensão. Porque ler mais rápido de forma nenhuma significa ler melhor. E esses atalhos da leitura dinâmica, na verdade, são armadilhas. A velocidade não é sinônimo de compreensão, e você pode aplicar essa velocidade se você estiver lendo um manual, se você estiver lendo uma revista, se você estiver folheando alguma coisa que você quer saber o que está rolando ali. Mas se a gente está falando de literatura, se a gente está falando de compreender algo profundamente, definitivamente ler rápido não vai te ajudar em nada. Um romance de Dostoiévski não se esgota em uma leitura passageira, em uma leitura rápida. Você não vai desvendar Crime e Castigo se você não estiver ali respirando, febril, junto com Raskolnikov. O mesmo vale para a filosofia. Como que a gente vai compreender as ideias de Nietzsche se a gente estiver ouvindo um audiobook em 2x? É muito mais fácil pegar esse audiobook, fazer um resumo e falar na sua roda de amigos que você entendeu alguma coisa, sendo que você não entendeu nada. Ou seja, se você estiver interessado profundamente em ser uma pessoa inteligente, em ser uma pessoa até mesmo interessante, é óbvio que você precisa compreender aquelas ideias para destrinchar e não só estarem na sua cabeça essas ideias, mas você conseguir fazer conexões, que aí sim vai demonstrar o quanto que você é inteligente e até mesmo o quanto que você é interessante. No final das contas, o que eu quero dizer é a leitura profunda, a compreensão de algo leva tempo. Não adianta você tentar acelerar algo desenfreadamente, sem nenhum tipo de intenção ou sem nenhum tipo de organização, porque você não vai entender. Você vai entender fragmentos, pode até entender errado, porque o autor pode estar te convencendo de uma ideia para chegar lá na frente e ele desfazer com outro argumento, e tudo isso porque você leu com pressa. Poxa, Ana, mas eu não tenho tempo. Mentira! Dá uma olhada em quanto tempo você fica rolando a tela do Instagram, rolando a tela dos shorts do YouTube. E esse tempinho aí que você está fazendo isso, você poderia estar aproveitando de uma outra forma. Ah, mas você está dizendo para eu não olhar mais. Cara, eu não estou dizendo isso, estou dizendo para você aproveitar o seu tempo. Se você acha que ficar horas rolando o feed do Instagram e compartilhando um memezinho com seus amigos é você aproveitar o tempo, então não tem por que a gente estar conversando sobre isso, né? Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas uma coisa é certa, muita gente se frustra na leitura porque começa pelo livro errado. E o livro errado, eu tô falando aqui de nível de maturidade e nível até mesmo de interpretação. Não dá pra você que nunca leu um livro ou que não está acostumado a uma leitura começar por Proust.
É muito melhor você se acostumar com a leitura. Então, O Apanhador no Campo de Centeio, Alice no País das Maravilhas, O Livro das Mil e Uma Noites, As Aventuras de Huckleberry Finn, ou até mesmo A Morte de Ivan Ilitch, pegar esses livros que são mais simples, como narrativas lineares, do que você pegar um livro mais profundo, mais complexo, ler, se frustrar e largar o livro e achar que a leitura não é para você, porque a leitura é para todo mundo. Eu já falei aqui, mas o Morto Meado ele divide os níveis de leitura e nada mais é do que a complexidade dessa leitura. No nível elementar, você é um leitor iniciante, você está conhecendo o mundo da leitura, aprendendo o seu ritmo, quais são os livros que você gosta, como é que você lê e etc. Quando você vai para um nível mais analítico, você já está acostumado com algumas obras e vai começando a se aprofundar em outras, e no nível sintópico, você é aquela pessoa que consegue comparar diversas obras diferentes, consegue analisar, poxa, essa obra se assemelha com essa por causa do assunto, ou se assemelha com essa por causa dos argumentos do autor, e etc. Mas também tem um assunto bem importante que eu acabei de comentar, que é o tempo de leitura. E, gente, tempo de leitura é algo abstrato de se falar, mas aqui eu quero dar uma elucidação para você. Entenda que tempo de leitura depende do livro e depende do leitor. O tempo que eu levo para ler Crime e Castigo, para ler As Mil e Uma Noites, para ler qualquer outro tipo de livro pode ser diferente do seu. Eu tenho um outro ritmo, eu tenho uma outra maturidade, você pode ser mais maduro que eu, você pode ler mais rápido, pode ler mais devagar. O que importa, no final das contas, é algo extremamente simples, a sua compreensão. Pode ter um leitor mais iniciante que passe uma semana, que passe um mês, que passe 2 meses lendo um único livro de 200 páginas. Outras pessoas vão ler diversos livros, mas a questão é, se você está indo no ritmo que você está compreendendo, por que você vai se sentir mal? Não há motivos. O que você pode pensar é, poxa, eu queria ler mais rápido. Como é que eu faço para ler mais rápido? Você vai fazendo diversas mudanças. Você pode tentar ler mais rápido e ver o quanto rápido você lê sem perder a compreensão. Você pode tentar pegar livros mais simples e misturar com esses complexos para saber se é a complexidade do livro ou se é mesmo a sua velocidade de leitura. Tudo isso são movimentos de leitores, são movimentos de pessoas mesmo. E você precisa fazer esse movimento para você, enfim, se desenvolver. Não é como se, ai meu Deus, é impossível para mim. Cara, não cai nesse lugar. Seja uma pessoa proativa. Se você quer algo, procure como conquistar essa coisa. Eu falei, eu quero ler mais rápido, quero ler livros mais complexos. O que é que eu fiz? Comprei livros mais complexos. Comecei a ler livros mais rápido, até um ponto que eu vi que é esse o meu limite, até aqui que eu consigo chegar, sem perder a compreensão. Ou seja, não se espelhe no sentido de se comparar para o mal. Se espelhe em alguém que você fala, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa, porque essa pessoa tem um bom conhecimento. Então você tem que ter inspirações para te fazer ir além e não ficar lá no fundo do poço se lamentando. Então o ponto principal não é quantas páginas ao dia, mas sim quantos minutos de atenção plena eu consigo ter para um livro. Se são 20 minutos, se são 15 minutos, agradeça e utilize. Depois você vai arrumando a sua rotina para que caibam mais minutos para leitura e etc. Mas fique com o que você tem, com a sua realidade. E é claro, entenda de uma vez por todas que concentração não é só força de vontade. Já falei e vou repetir, você precisa de um ambiente, você precisa de um tempo específico, e aí sim, esse conjunto de coisas, e é claro que nesse ambiente eu digo, sem TV, sem, enfim, estímulos visuais, etc. Com esse conjunto aí, você pode começar a ter muito mais concentração. Ah, uma outra coisa, audiobooks são ótimos, mas como um complemento, não como substituto. Se você estiver ouvindo um livro de liderança, de autoajuda, aí eu não vejo muito problema de você ouvir o audiobook. Eu acho que você não perde muita coisa, porque ali, no geral, o assunto é mais simples. Mas no livro de ficção, sem o apoio do livro, eu já acho que você perde muita coisa. E se você ouvir no 2x, aí, enfim, aí que é uma porcaria mesmo, porque você vai perder tudo. Olha só, quando eu tô falando de você ter um apoio, é quando você está lendo, a sua construção junto com o autor é completamente diferente de quando você está ouvindo. Por isso que é importante a gente ler, porque ajuda na construção do nosso imaginário, na construção do repertório, na construção da nossa atenção plena. Por isso que eu digo que o audiobook serve como um complemento. De repente você quer
Ah, eu não tô conseguindo ler esse capítulo hoje, vou ouvir e aí depois eu volto no capítulo, eu volto no próximo capítulo lendo. Esse equilíbrio é muito importante quando a gente está falando de livros ficcionais. Então, no final das contas, pegue o livro, leia-o e utilize o audiobook quando você estiver, sei lá, cuidando do seu filho, lavando uma louça, mas lembre-se, é um complemento, nunca substituto. Resumos, mapas mentais podem ser úteis, mas como bússola e não como viagem. Quando você pega um resumo do livro, você tem que entender que é um resumo. Os pormenores, os detalhes, as coisas que são importantes na narrativa podem até estar ali, mas como o próprio nome diz, resumidos. Se você quer entender uma história por completo, você precisa se envolver com essa história. Não adianta você ler um resumo e dizer que leu o livro porque não leu. Você pode entender a história, mas como aquele personagem se sentiu, por que aquele personagem fez isso, tudo isso você só vai entender quando você lê o livro, isso é fato. Por isso que eu sempre digo, resumo de IA, você ficar conversando com a IA sem nenhum tipo de noção, você pode inclusive achar que entendeu, sei lá, Orgulho e Preconceito, quando na verdade a IA está te induzindo a uma opinião que não é sua. Porque você não leu. E sobre os resumos, você pode resumir um livro, mas entenda no final das contas que literatura é muito mais sobre se envolver, sobre ler uma boa história do que você ler para resumir alguma coisa. Então se concentre principalmente em aproveitar aquela leitura, que o resumo vai ficar na sua cabeça. Quando você lê um livro que te marca, quando você lê um bom livro, ele fica na sua cabeça. Porque no final das contas, gente, a gente não pode, não deve achar que a literatura precisa ter uma aplicação prática. Literatura é uma arte, e arte é para se apreciar. Você não precisa ler um livro, eu vou aqui ler a Ilíada para aprender sobre produtividade, para aprender como eu passo por desafios e etc. Cara, não existe isso. Não existe você ficar procurando aplicação prática em toda leitura que você lê. Você pode até aplicar as coisas na sua vida, mas é na vida como um todo, não é aquele hackzinho que você vai pegar e vai ficar milionário, entende? É uma arte, você precisa apreciar a arte, apreciar aquele livro, porque está te entregando uma história a qual você não teria acesso no mundo atual. E você se imergiu naquela história. Você foi para a Rússia do século XIX, você foi para o tempo ali da Guerra de Troia, sabe? Então, não sei, eu não entendo essa pira das pessoas de colocar aplicação prática em tudo. Não precisa, não precisa. Às vezes é só apreciar, é só olhar para o nada e ficar pensando sobre a sua vida. E você não está perdendo tempo de nada. Você está, inclusive, ganhando tempo, apreciando o tempo de qualidade, tempo que é seu. Até porque os efeitos de alguns livros é como um vinho, né? Que o pessoal que toma vinho diz que tem que ficar guardadinho por vários anos até que, de fato, a gente aprecie. Alguns livros têm esse efeito mais subjetivo, mais lento, e nem por isso são menos gostosos de ler, menos importantes na nossa vida. Chegamos à ilusão do número de leitura. Então as pessoas gostam de postar no Instagram que leram tantos livros por ano e etc. Mas no final das contas é um amontoado de frases prontas que não equivalem nem à metade dos irmãos Karamazov, por exemplo. A métrica da quantidade alimenta muito mais a ansiedade do que o prazer. Então você tá ali lendo o livro e pensa, meu Deus, eu só tô no segundo livro do ano, eu preciso ler mais livros, e cadê o prazer? Cadê o prazer de você apreciar a leitura que você escolheu? Bose lembra que a literatura brasileira nasceu numa cadência lenta. Então, as cartas coloniais, os sermões do padre Antônio Vieira foram feitos para serem lidos lentamente, para serem contemplados. E o Clube Leituras em Série é esse lugar para você ler no seu tempo, ler com profundidade e ler com calma no final das contas. A cada temporada há um tema diferente, com autores diferentes, em que a gente mergulha não só no tema, mas também nos livros. Você tem materiais gravados com imersões, com aulas sobre o autor, aulas sobre o livro, transcrições em PDF, imersões também, aulas ao vivo, um grupo exclusivo para você conversar, e você também ganha um kit leitor fora de série direto na sua casa. Como eu falei, para você conhecer o Clube Leituras em Série, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. No final das contas, não existe uma leitura universal para todos os tipos de texto. Você pode ler uma notícia numa velocidade, mas não é a mesma velocidade que você vai ler um romance. Se eu pudesse resumir, eu diria que a pressa mata a leitura, porque a leitura é uma experiência e não uma corrida. E se esse vídeo te fez pensar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo.